Por que será que mesmo quando a gente quer pensar positivo, a gente não consegue? Quando se percebe, tá ali pensando negativo. Por que será que a gente se pega pensando negativo? Você acredita que os pensamentos fazem a sua vida, a sua história? Você acredita na lei da atração, onde o que eu penso eu crio? Você acredita nisso? E se você acredita que seus pensamentos fazem a sua vida, por que você pensa negativo? Muitas vezes nós pensamos negativo sem saber, porque são pensamentos automáticos. E hoje eu vou dar alguns exemplos de pensamentos, de crenças negativas sobre dinheiro, sobre amor, sobre você mesma. Então assim, por que eu não consigo prosperar? Mesmo quando eu sinto vontade, eu falo, agora eu vou, e aí eu não consigo ir pra frente. Eu vou falar isso pra vocês, gente. Tudo vem de uma crença que causa um pensamento disfuncional e logo causa as nossas atitudes disfuncionais também, e é assim que o universo nos responde. Eu até falei pra vocês lá, vocês que me seguem lá no Telegram, que estão lá, né, sobre isso. Que o que você ama quer você. O que você ama quer você. Tudo que você, se você ama o dinheiro, ele também quer você. Se você ama as coisas boas, elas vão querer você. Mas e quando você acha que gosta, mas lá no fundo existe uma crença que não quer aquilo que você acha que quer? Como fazer para lidar com essa confusão mental? Como que as pessoas de sucesso na vida conseguem prosperar? Como que eu consigo ter mais dinheiro, ter uma vida mais tranquila? Como que isso acontece? Gente, tudo tem uma base. O que você pensa, você cria. Ivana, como que eu faço para criar coisas boas na minha vida? Se eu penso positivo, peraí. Se você não está tendo aquilo que você quer, se você não está tendo uma vida tranquila e feliz, né? A felicidade, vocês entendem quando eu falo felicidade, né, gente? A felicidade é entendendo que a vida tem altos e baixos. Então eu preciso compreender o que é felicidade. Mas quando a gente está em paz com os altos e baixos da vida, você está tranquilo, você está feliz. E por que às vezes eu não consigo chegar ali? Por conta do que você pensa sobre você, por conta do que você pensa sobre o mundo, por conta do que você pensa sobre as pessoas. Se eu te perguntar, quais são suas crenças negativas? Quais são suas crenças limitantes que te limitam a conseguir aquilo que você mais deseja na vida? Você saberia me falar? Qual pilar você tem mais dificuldade na sua vida? É o pilar financeiro, amoroso? É o pilar profissional? É a família? Qual pilar você tem mais dificuldade na sua vida? Por essa resposta eu consigo te falar aonde está a sua crença negativa, limitante em relação às coisas. Porque, gente, as crenças, se eu acredito em algo, né? O que é uma crença? É aquilo que eu acredito firmemente, aquilo que eu acredito que é verdade. Exemplo, eu me chamo Ivana. Eu acredito que eu sou Ivana. E as coisas que você acredita lá dentro de você formam pensamentos. Se eu vivo muitas vezes, família, financeiro, às vezes todos, né? Todos os pilares, porque um leva ao outro. Então, se eu estou mal ali com meu parceiro, eu fico mal, eu não consigo ter energia para trabalhar, eu não consigo focar no meu trabalho, minha energia fica com vazamento o tempo inteiro. Se eu estou mal com a minha família, é a mesma coisa. Eu não tenho aquele ânimo, aquela energia de seguir em frente, de fazer as coisas que eu quero. Se eu não tenho dinheiro, a mesma coisa, né? Se eu não tenho dinheiro, às vezes eu não consigo fazer uma viagem, eu não consigo comprar aquilo que eu gosto, que eu desejo ter na minha vida, ter um mínimo, né, gente? Que é alimentação, você ter uma casa, você ter como ir ao hospital. Então, assim, se eu não consigo isso, também vai me desestruturar. E por que às vezes, mesmo querendo, eu vou para esse caminho? Eu quero que você observe a sua família. Pense na sua mãe. Como que a sua mãe é nesse pilar que você tem dificuldade? Se você tem dificuldade na vida amorosa, pensa na sua mãe.
A sua mãe é próspera nesse sentido? A sua mãe teve bons relacionamentos? Se você tem dificuldade no pilar financeiro, pensa na sua mãe e no seu pai. Como que são seus pais? São prósperos financeiramente? Por quê? Eu vou falar para vocês agora mesmo qual que é essa relação dos pais, dos nossos avós, com nós, da nossa geração, com o que a gente pensa. Porque as nossas crenças têm ali essa base. Quando o seu pai e a sua mãe têm dificuldade, por exemplo, financeira, você acha que você não pode ser bem sucedido. Você pode ter criado uma crença que te leva a ter pensamentos assim: ah, é muito difícil estudar, eu não gosto de estudar. Aí você fica paralisado, não faz um curso profissionalizante, não fez uma faculdade, então o seu financeiro já não vai, né, tá legal, as possibilidades vão diminuir. Às vezes você pensa assim, ó, por ter uma crença lá dos seus pais que não tiveram uma vida próspera financeiramente, você pensa assim, dinheiro é muito difícil. Dinheiro traz sofrimento, porque é muito difícil ter dinheiro. Gente, olha só, muitas pessoas falam que querem ser prósperas, que querem dinheiro, que querem amor, e elas ficam o tempo inteiro pensando assim: quando eu tiver uma casa, eu vou ser feliz. Quando eu tiver um carro, eu vou ser feliz. Ah, quando eu tiver um amor, que eu casar, eu vou ser feliz. Só que essa pessoa nunca vai conseguir nada disso. Por quê? Porque enquanto você não entender, gente, presta atenção aqui comigo, enquanto você não entender que primeiro você tem que ter isso dentro de você, primeiro, como que faz uma pessoa próspera? Se eu quero dinheiro, eu tenho que agir como se eu fosse, como se o pouco que eu tenho fosse suficiente na minha vida. Então eu não tenho que ficar olhando para o que eu não tenho. Então quando a gente entende isso, tudo se modifica. Sua vida começa a deslanchar e prosperar. Gente, isso eu falo com toda a propriedade do mundo. Eu tinha muito isso. Nossa, eu queria tanto me formar, mas, ó, vou falar uma coisa. Quando eu me formar, eu vou ser feliz, porque aí eu vou ter autoridade, eu vou ser mais inteligente. E eu vivia na escassez de achar que eu tinha que fazer algo para ser feliz. Até entender, gente, que eu não tinha que fazer, não. Eu tinha que ser. Primeiramente, eu tinha que ser aquilo que eu queria na minha vida. Porque o processo não começa em primeiro ter. O processo começa em primeiro ser. Eu vou mostrar um esquema que eu fiz aqui para vocês entenderem mais como funciona a dinâmica do ser para ter, para depois eu explicar para vocês como mudar os pensamentos negativos para positivo, porque tem uma técnica para a gente mudar esses pensamentos. Olha só, gente, o que eu fiz aqui para vocês. Primeiro, eu vejo. O que eu vejo, gente? O que eu vejo, porque eu tô pensando naquilo, né? Se eu fico lá no futuro, eu fico vendo coisas ruins acontecer, se eu sou uma pessoa ansiosa. Então, o que eu vejo, primeiro eu vejo. Se eu vejo doença o tempo inteiro, eu fico lá no Google. Doença, quantos mortos tem? O que é esse sintoma tal? Se eu fico o tempo inteiro pesquisando sobre doença, então eu estou vendo doença. Se eu fico o tempo inteiro vendo o desempregado ao invés das pessoas que estão trabalhando, então eu fico vendo assim, fulano está desempregado, ciclano está desempregado. A crise, se eu fico vendo a crise, então eu estou vendo e estou pensando na crise, concordam? Então o que eu vejo, eu crio na minha vida. Se eu fico vendo a crise e fico falando assim o tempo inteiro, ai meu Deus do céu, a crise econômica tá pegando todo mundo, eu estou assim porque a crise econômica, e fico falando isso o tempo inteiro, o governo poderia ajudar mais no auxílio, e isso e aquilo. Então eu estou vendo, estou criando isso para minha vida, porque eu começo a não ter dinheiro, eu começo a não viver bem, eu começo um emaranhado de coisas negativas. O que eu vejo, eu crio, e o que eu crio, eu sou. Por quê? Se eu fico pensando no desemprego, eu crio o desemprego na minha vida e eu vou ser um desempregado, concordam? Então, o que eu vejo, eu crio, o que eu crio, eu sou. E o que eu sou, eu faço. Então, o que eu vi, o que eu criei, eu começo a ter atitudes. Então, eu vou ter atitudes de pessoas
desempregada, por exemplo, eu vou ter a atitude de pessoas ansiosas, que ficam pensando no futuro negativamente. E aí o que eu faço? Eu ganho. Eu só vou ganhar lá, olha só, eu vejo, eu crio, eu sou, eu faço, né, que é a atitude, eu ganho. Então, eu só vou ganhar mais daquilo que eu penso. Vocês conseguiram entender, gente? Tem alguma dúvida em relação a isso aqui? Tem alguma dúvida? Então, assim, gente, é muito importante vocês entenderem isso. A pessoa, por exemplo, um enfermeiro, uma enfermeira que vive no hospital, principalmente agora que está na linha de frente, o que essa enfermeira mais lida? Com doenças, não é? Então, ela começa a ver muito daquilo. E você pode observar que os profissionais da saúde, eles estão mais apreensivos em relação a tudo que nós estamos vivendo, porque eles veem o tempo inteiro aquilo. E acaba que eles vão criando essa vida de medo. O que te chama mais atenção na televisão? O que você gosta? Quais filmes você gosta? Você gosta de drama? Você gosta de guerra? Observe o que você mais vê na sua vida. Se observa, gente, se observa. Porque o que eu mais vejo é aquilo que eu tô mais criando. Vejo, crio, me torno, faço e aí que eu ganho. Agora, se eu quero ganhar coisas boas na minha vida, o que eu preciso fazer? Ter pensamentos bons em relação ao que eu quero. O que eu quero? Eu vou te olhar agora no fundo dos seus olhos e vou te perguntar: o que você deseja na sua vida? Você deseja aquilo que os outros desejaram para você? Ou você deseja o que você realmente sente no seu coração? O que você deseja? Me fala. É muito importante saber para onde você está indo. O que você deseja? Porque muitas vezes eu tô ali, efeito manada, desejando aquilo que todos estão desejando no momento. Mas às vezes a minha vontade não é aquilo. E aí eu não sinto com o coração. E aí acaba que eu não saio do lugar. Então preste atenção em você. Eu sempre falo aqui para os clientes que passam comigo, falo, quando você vai na casa de alguém, leve alguma coisa para essa pessoa. Leve um presente para essa pessoa. Se você não tem condições financeiras de dar um presente, leve uma flor. Se você não deu tempo de pegar uma flor, faça uma oração quando você chegar na casa dessa pessoa. Isso é próspero, gente. Isso é prosperidade. Porque tem algumas partículas dentro de nós que a quântica nos trouxe, que chama neutrinos, não precisa gravar nome, que passa por mim, passa pela pessoa e volta para mim. Quando eu agrado alguém, esse alguém fica feliz e automaticamente isso volta para mim. Então essa energia volta para mim, porque tudo que eu dou eu recebo. É a lei da vida. Tudo que eu dou eu recebo. E isso é importante vocês entenderem. Outra coisa importante, as doenças, a não prosperidade amorosa, financeira, tem muito. A origem disso, muitas vezes, é no não perdão. Muitas pessoas estão, assim, num adoecimento mental, numa falta de prosperidade, porque elas não conseguem perdoar os outros, a vida e a si mesmas. Se eu não consigo perdoar o outro, se eu não consigo me perdoar, sempre acho que eu sou culpada, que eu poderia ter feito melhor, o que eu estou fazendo? Estou pensando negativo. Eu estou o tempo inteiro na culpa. Lembra, gente, que eu falei pra vocês da frequência da culpa? Que é bem pequenininha, era 30 Hz. A culpa vibra muito baixinho. E se eu fico vibrando na culpa, eu não prospero. Então, o não perdão é prejudicial pro que você deseja na sua vida. Se perdoe, olhe pra você e veja o quanto você já caminhou nessa vida. Quando a pessoa começa o processo comigo, ela fala assim, mano, é tão difícil perdoar, é tão difícil me perdoar. E quando ela vai fazendo o processo, ela vai entendendo, ela vai soltando essa culpa e ela vai ficando leve. De repente a vida dela começa a melhorar, ela começa a arrumar, ela arruma um emprego, ela começa a amar mais as pessoas, a olhar o lado bom das pessoas, ao invés de ficar só na crítica. As pessoas que criticam os outros é porque critica a si mesmo. Se você é uma pessoa crítica com os outros, você é crítica com você mesmo.
porque o outro é seu espelho. Coloque isso aí, grave isso aí. Se você critica os outros, você se critica também. E você se criticar, você está pensando negativo em relação a você. E os pensamentos negativos geram situações negativas. Eu vou bater bastante nessa tecla. Então, não perdão é a origem de muitas doenças, de muitos fracassos na vida. A pessoa tem um relacionamento que não dá certo, ela fica se martirizando por isso. A pessoa fracassou financeiramente, ela fica se martirizando por isso. A pessoa foi e engordou, ela fica se culpando por isso. A pessoa foi, no momento da vida dela, não foi uma boa mãe. Na percepção dela, ela falhou como mãe. Aí ela fica, eu poderia ter feito melhor. Se eu soubesse do que eu sei hoje, minha vida seria diferente. Por que eu não fiz isso? Quando você fica nesse por que eu não fiz isso, poderia ser diferente, você vai lá pra baixa energia. E aí você começa a criar tudo de ruim, de escassez na sua vida. Você vai pra escassez. E isso é muito ruim, gente. Eu vou falar algumas crenças e você que está aí com uma canetinha, um papelzinho, eu quero que você anote aí as crenças que você se identificar. Eu vou falar algumas, gente. Depois eu vou pôr lá no Telegram, tá? Vou colocar lá no Telegram pra você, porque é muito importante que vocês entendam isso. E assim, gente, antes de eu falar as crenças, as pessoas não causam emoções negativas em você. Então, as pessoas não causam emoções negativas em você. As pessoas só vão aflorar aquilo que já existe dentro de você. Então, não culpe o outro, tá? As pessoas só vão aflorar aquilo que já existe dentro de você. E o que existe dentro de você é uma crença em relação à vida e a você e aos outros. Então, você precisa descobrir a sua crença, a crença que te impede de ser feliz, que te impede de olhar a vida de uma maneira diferente. E você tem que eliminar essa crença da sua vida, né? Vamos lá? Eu vou falar algumas crenças de vários sentidos, financeiras, amorosas, e você vai me falar se você se percebe nelas. Primeiro, pensamento. As coisas nunca dão certo pra mim. Quem pensa assim, isso é um pensamento negativo, disfuncional, que vai criar na sua vida coisas ruins, tá? E as coisas não vão começar a não dar certo mesmo. Outro, eu não mereço ser rica, eu não mereço um amor, eu não mereço ser feliz. Então, se você pensa isso, coloque aí, anote. Eu sou muito medrosa. Ah, não, eu tenho muito medo, Ivana. Se você pensa que você tem muito medo, para qual frequência que você vai? Frequência baixinha. E aí você vai criar situações de medo na sua vida. Outro, eu sou cabeça dura mesmo. Quem pensa assim? Eu estou velha demais para viver isso, Ivana. Ah, não, tô velha demais para entrar numa faculdade, tô velha demais para vivenciar uma experiência dessa. Outra crença negativa e um pensamento disfuncional, né? Então você tá pensando uma coisa que tá te atrapalhando. Eu não mereço sucesso ou coisas boas. Quem pensa assim? Eu não mereço mesmo sucesso, coisas boas na vida. Se eu falar o que eu penso, eu vou ser rejeitada. Muitas pessoas pensam isso, né? Se eu sou feliz mesmo quando os outros estão sofrendo, isso significa que eu não me importo com eles. Se você for feliz enquanto os outros estão sofrendo, vai ser menos uma pessoa infeliz. Na vida você já vai estar contribuindo, porque a energia de uma pessoa feliz contagia uma pessoa infeliz e levanta o astral dela. Eu não devo colocar minhas necessidades antes dos outros. Então, se eu não me amo, eu não consigo ter prosperidade. O amor primeiro vem a partir de mim. Eu sou a base de tudo. Eu me amo, depois eu dou. Não tem como eu dar sem eu ter. Não nasci para ser feliz mesmo. Homem nenhum presta. Eu sou mesmo uma fracassada, um fracassado. Eu tenho medo de ficar sozinha. As pessoas que pensam, eu tenho medo de ficar sozinha, ela vai lá pro medo. Eu sou muito infeliz porque o cigarro me domina. Pessoas que fumam, por exemplo. Eu sou incapaz de emagrecer. Pessoal, eu não consigo emagrecer mesmo. Eu acredito que posso emagrecer quando eu quiser, mas agora eu não quero. Se eu der a mão a alguma pessoa, vou logo
salvá-la. Eu sou incapaz de ficar sem remédios em casa, as pessoas hipocondríacas. Eu sofro porque já sei que vou ficar doente. Então, antes de ficar doente, eu já tô sofrendo. Eu acredito que vou morrer de câncer porque meu pai morreu dessa doença. Eu acredito que eu vou ficar igual a minha mãe, porque minha mãe ficou doente e ela morreu assim. Eu tô percebendo que essa pessoa tem a crença de desamor. Ela não se sente amada. E aí ela fica querendo dar tudo pro outro, fazer tudo pro outro. Nossa, ela não consegue falar não. A pessoa que tem a crença de desamor, ela não consegue falar não pro outro. Porque ela acha que se ela falar não pro outro, o outro não vai amar ela. Gente, meu Deus do céu, vamos nos amar em primeiro lugar? Eu falei alguns dos pensamentos disfuncionais. Não dou conta, não é pra mim, não tenho sorte. Eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. Tudo que você pensar aqui na sua cabeça e sentir no seu coração, você consegue. Se você não consegue, é porque você não quer. Você não condicionou o seu pensamento pra ir buscar o que você deseja. Lógico, nos limites do humano. Nós temos que pensar assim, né? Nos limites do humano. Então, assim, eu não posso voar. Então, nos meus limites, eu posso conseguir aquilo que eu quero, desde que eu acredite em mim. Se eu me valorizar, se eu me amar, se eu me amparar, a minha vida muda. Porque eu vou começar a fazer esse ciclo aqui de ganhos que vão me edificar. Agora, gente que vive reclamando, fofocando da vida dos outros, vendo notícia ruim, falando de doença, não vai ter felicidade mesmo. Olha para aquilo que você tem e agradeça. Gente, vamos aqui. Como que eu faço para mudar? Quando eu tenho um pensamento, me fala aí uma crença de vocês aí que eu vou falar como que você faz para mudar. Me conta aí nos comentários. O que você pensa sobre você, sobre o mundo? Algumas dessas frases aqui, qual que você anotou? Ou mesmo aqui eu não falei, mas que você percebe que você tem. Exemplo, se eu pensar assim, eu não tenho sorte. Se vier isso na minha cabeça, o que eu tenho que pensar? Você tem que rebater esse pensamento com um pensamento positivo. Olhar assim, caramba, lógico que eu tenho sorte, estou vivo até hoje. Olha que sorte danada eu tenho. Olha que sorte danada eu tenho, eu estou viva. Eu tenho as mãos, eu tenho os pés, eu tenho as pernas. Gente, olhar o que tem, olha pro que tem. Você já ficou doente? Eu já. Na cama de hospital, sem poder levantar, precisando dos outros. Gente, a gente dá valor em cada coisa. Você dá valor em coisas assim, você percebe o quanto a mão é importante. Você percebe o quanto enxergar é importante. Você já tentou ficar sem enxergar um pouco? São tantas coisas importantes na vida que tem pra gente olhar. Por que você fica olhando para aquilo que você não quer? Quanto mais você olha para aquilo que você não quer, mais daquilo você vai ter na sua vida. Você constrói o tempo inteiro o seu amanhã no hoje. Não precisa você ler suas mãos, ir lá numa cartomante ler suas mãos, não. Você olha para amanhã e você vai falar assim, amanhã vai ser a colheita do hoje. Amanhã eu vou colher o que eu pensei hoje. O que você está pensando? O que você está sentindo? Você vai colher amanhã? Nem tudo são... Eu falo que nem tudo é flores, né? Nem tudo são flores, mas tudo é semente. Eu posso todos os dias semear um pensamento positivo. Concorda? Quem concorda, dá um joinha aí. Concorda? E hoje, você vai pensar uma coisa bem legal, positiva para sua vida? Você já vai plantar uma sementinha? Planta uma sementinha hoje, outra amanhã, outra depois da manhã. Comece a levar seus pensamentos. Todos os dias, planta uma sementinha com um pensamento positivo, com um pensamento construtivo, que eleva o seu lar, porque quando você está bem, você faz todo mundo ao seu redor bem. Ai, Ivana, minha casa é só briga, é só confusão. Pera aí, eleva primeiro a sua energia. Eleva a sua energia. Como, Ivana? Ouvindo boas músicas, fazendo uma oração, imaginando uma luz branca entrando na sua casa, uma luz de paz, de amor. Você vai ver o tanto que a sua vida vai mudar. As pessoas vão se acalmar na sua casa. Agora, se eu fico lá ouvindo música que me deprime, larguei do namorado, larguei do marido e eu tô lá, ouvindo Marília Mendonça. Pô, eu vou chorar, né? Vou ficar ali chorando. Aí eu vou baixar minha vibração, vou querer chutar o balde.
Então, gente, vamos fazer coisas boas. Faça a meditação que eu passei para vocês. Tantas pessoas que estão se curando, melhorando suas vidas, porque fazem essas meditações todo dia. Eu já falei pra vocês que eu tô fazendo outra muito, muito boa pro amor, tá? Dessa vez vai ser assim, pra você se dar bem no seu relacionamento amoroso, você que não encontrou um amor pra você encontrar, você que é casado pra você harmonizar o seu relacionamento. Então eu tô fazendo agora uma live especial para você. A única coisa que eu peço para vocês é que comente os posts, que compartilhe os meus vídeos. É a única forma de continuar dando conteúdo aqui para vocês. Gente, então entendeu? Tem um pensamento negativo, eu preciso colocar um positivo imediatamente. Alguns estudiosos falam que são 6 segundos para você mudar um pensamento para que ele não seja construído, não seja criado. Por exemplo, pensei, eu não tenho sorte. Aí eu já me dei conta, lógico que eu tenho sorte, olha aqui, o tanto que eu tô bonita, eu tenho sorte de estar viva. Então em 6 segundos eu tenho esse tempo para alguns estudiosos para mudar o meu pensamento para que ele não seja criado. Então quer saber seu futuro? Plante uma sementinha hoje, um pensamento positivo. E eu vou deixar aqui vocês agora, tá? Com um beijo grande. Eu vou colocar, gente, não prometo que eu vou colocar hoje, mas eu vou colocar essa lista aqui de todos esses pensamentos, que são vários, eu acredito que aqui tem, sei lá, uns 60. Eu vou colocar lá no Telegram para vocês entenderem mais o processo de vocês, se vocês têm ou não. Aí vocês podem colocar um xizinho assim no que vocês têm, e aí você troca esse pensamento por um positivo na frente. Você vai colocando um positivo na frente de cada pensamento negativo que você tem. Tá bom? Um beijo, meus amores. Fiquem todos com Deus, tá? Gratidão também a todos vocês. Tchau.